Olá, estudantes! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de linguagens do nosso Super Enem IFCE. Hoje nós vamos trabalhar a última habilidade referente à competência de área 1 da prova de linguagens, ok? Lembrando que a gente está fazendo esse estudo de maneira assim muito minuciosa de cada uma das habilidades para que vocês entendam qual é de fato o que de fato essas habilidades pedem e como é que vocês podem proceder da melhor maneira estrategicamente para resolver essas questões. Tudo bem? Então vamos lá começar a nossa aula 2 do módulo 2, que está justamente relacionada ainda à competência de área 1, a qual pede que o aluno aplique as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Relembrando, nós estamos falando de gêneros textuais, de compreensão, de função social, de recursos expressivos, de marcas típicas. Todas essas questões já foram tratadas nas habilidades anteriores, tudo bem? Então, esse reconhecimento dos gêneros, de como as nossas práticas de interação estão voltadas para os gêneros textuais, para os textos que circulam em sociedade, o que é uma comunidade discursiva, o que a gente, de fato, precisa entender a respeito do funcionamento desses gêneros estruturalmente, o modo de composição, os temas, os estilos, para resolver as questões de competência 1, tá bom? E aí a habilidade 4, que é a habilidade que nós trabalharemos hoje, pede que o aluno reconheça posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e de informação. Bom, então, gente, quando nós falamos em posições críticas, né, automaticamente vai remeter a quê? A fazer julgamentos, a fazer apreciações, a inserir pontos de vista, defesas de ideias. Então, essa crítica que, né, obviamente, a crítica não está ligada só a uma questão negativa, né? Existe crítica positiva e existe crítica negativa. Por exemplo, o gênero textual resenha, que também às vezes é chamado de crítica, pode fazer apreciação a partir de alguns juízos de valores, pontos de vista, sobre um produto cultural, por exemplo, de forma positiva ou negativa, né? Então, a habilidade 4 vai justamente pedir que o aluno reconheça essas posições mediante os usos de determinadas linguagens aí no sistema de comunicação e de informação. E aí remete, obviamente, a recursos argumentativos. Recursos argumentativos no âmbito da composição do texto, tá? E eu quero deixar isso muito claro, porque existe também uma outra competência que fala sobre argumentação, que é a competência 7, né, que fala de defesa de ideias e pontos de vista, mas ela vai estar relacionada mais a estratégias mesmo, a como é que essas estratégias entram no texto para persuadir, para convencer o interlocutor. E aqui na competência 1, quando se fala em posições críticas e recursos argumentativos que corroboram essa questão da defesa de ideias e pontos de vista, é mais no âmbito da composição textual mesmo, tudo bem, pessoal? Então, o uso de humor, o uso de ironia, o uso de uma comparação das figuras de linguagem em geral, as formas de adjetivação, os tempos verbais, toda essa questão mais estrutural, mais formal, que colabora para que esses recursos argumentativos entrem no texto a fim de manifestar essas posições críticas do autor, do produtor ou do locutor. Professora, 3 nomes, autor, produtor, locutor, é porque muitas vezes no comando da questão pode ser que haja essa diferença de terminologias, tá, pessoal? O autor do texto, o produtor do texto ou o locutor do texto, né? É quem fala, quem produz, quem escreve. Quem recebe pode ser o receptor, dependendo da vibe da questão, a gente vai ver essas terminologias aí diferentes. O receptor, o interlocutor ou o leitor, tá? Essas 3 palavrinhas aí podem entrar como indicadoras de quem está lendo ou de quem está escutando, tudo bem? No caso aí dos textos que não sejam escritos, né? Sejam textos audiovisuais, tudo bem? Então, o reconhecimento desses mecanismos como colaboradores às posições críticas que estão indicadas no texto é justamente aí o ponto, a palavra-chave da habilidade 4, tudo bem? Então, nós vamos agora fazer 2 questões, realizar 2 questões referentes à habilidade 4, e então a gente encerra aí com chave de ouro a nossa competência 1. Ok, pessoal? Vamos lá. Como eu fiz nos outros módulos, né, a gente está exercitando essa maneira de trabalhar as questões, eu vou passar o texto
tá? Nós vamos ler o comando, já estão grifadas aí as palavras-chave do comando, e depois nós voltamos ao texto para ter uma estratégia melhor de resolução, meio que mais assim, situada e orientada, ok? Então vamos lá, passamos o texto e vamos para o comando da questão, o enunciado da questão, por assim dizer, tudo bem? Ele diz: o texto traz uma crítica ao uso que as pessoas fazem da linguagem nas redes sociais. Vejam aí, posições críticas, o texto faz uma crítica. Qual passagem exemplifica linguisticamente esta crítica, essa crítica, né? Qual passagem exemplifica linguisticamente? Como é que está expresso linguisticamente, materialmente, essa passagem crítica, né? Que é objeto aí no estudo da nossa competência, da nossa habilidade 4. Voltemos então ao texto para verificar. O título do texto, né, que é uma crônica do Gregório do Vivier, né, que está aí na obra Caviar, uma ova, é Álvaro me adiciona. Nós temos aí um vocativo, Álvaro me adiciona, certo? E aí então a gente vai ver quem é este Álvaro, tudo bem? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Espanta que Álvaro de Campos tenha dito isso antes do advento das redes sociais. O heterônimo parece estar falando da minha timeline. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente neste mundo? No mundo. Humble brag é uma palavra que faz falta em português. Composta pela junção das palavras humble, humilde, e brag, gabar-se, seria algo como a gabação modesta. Em vez de simplesmente gabar-se, ganhei um prêmio de melhor ator no Festival de Gramado, você diz: o Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Atenção, se todo post é vaidoso, toda coluna também. Percebam o uso de palavras em inglês, a citação a Fernando Pessoa. Tudo o que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. Então, sou só eu que sou vil e errôneo nessa terra? Não, Álvaro, me adiciona. Tá? Então, as crônicas do Gregório do Vivier, elas têm, assim, muitas delas têm esse viés de analisar os comportamentos sociais, né? São as crônicas reflexivas. Gregório do Vivier também tem muitas crônicas metalinguísticas, ou seja, utilizam a língua, utilizam um aspecto da língua para analisar a própria língua, né? Se chama metalinguística, e aí ele tem crônicas maravilhosas também nesse viés, nesse sentido, tá? Mas essa crônica aqui, pessoal, ela trabalha intensamente com referências intertextuais, certo? Esse Álvaro aí, quem é? Tá? Álvaro de Campos, para quem é amante da literatura, ou nem tanto, né? Porque os heterônimos de Fernando Pessoa são amplamente conhecidos, então esse Álvaro de Campos é o heterônimo, é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa foi um poeta muito assim intimista que usava de vários heterônimos. Então, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, cada um dos vieses, né, de escrita de Fernando Pessoa, cada um assim das mudanças de estilo do Fernando Pessoa, havia um heterônimo, né? Hetero diferente, ônimo nome, um nome diferente para marcar aí essa passagem, né, de tempo e de estilo de Fernando Pessoa. Então, esse Álvaro de Campos aí é o heterônimo de Fernando Pessoa. E o primeiro período do texto, a primeira frase, nunca conheci quem tivesse levado porrada, justamente marcado aí pelas aspas, pessoal, indica que é uma citação de um poema, né, cujo título é Poema em Linha Reta, em que o Fernando Pessoa faz justamente essa análise e esse desabafo sobre como as pessoas querem ser perfeitas, como as pessoas querem não ter defeitos. E aí o Gregório do Vivier, inteligentemente, né, pegou essa referência para fazer uma comparação aí com a questão das redes sociais, do mundo digital hoje, né, que hoje ninguém tem defeitos, as pessoas gostam muito de marcar essas posições assim, de como se fossem perfeitos. Então ele
faz essa comparação irônica, né, e utiliza aí em vários momentos referências intertextuais para se referir aí ao nosso Fernando Pessoa, que tinha esses longos poemas, né, nessa fase aí do Álvaro de Campos. Ele realmente trazia esses poemas que revelavam esse desencanto existencial com o mundo, né, com as relações sociais em si, certo? Então esse poema era uma crítica mesmo das regras das pessoas, enfim, da sociedade, ok? E aí o Gregório do Vivier trata isso de uma maneira bem-humorada, né, irônica, inclusive, traz algumas questões aí também dele, sobre as questões pessoais dele, e por fim termina por dizer, não, Álvaro, me adiciona, não é só você que é vil e errôneo nessa terra, porque neste mesmo poema, Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, diz: eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, literalmente vil, né? Então ele se fazia mesmo diminuir em função dessa crítica, né? Porque eu sou vil, mas as pessoas não são vis. E aí o Gregório faz essa intertextualidade explícita com o Fernando Pessoa. Professor, eu preciso conhecer Fernando Pessoa ou os heterônimos de Fernando Pessoa para resolver a questão? Não necessariamente, ok, gente? Mas, assim, essa explicação, ou pelo menos, assim, essa referência, Álvaro de Campos, Fernando Pessoa, o estilo de Fernando Pessoa, é lógico que se você conhecer, vai ajudar, né? Vai dar um aporte maior. É por isso que as orientações dadas são para que o aluno faça, resolva, treine, exercite com a maior quantidade de questões de provas anteriores mesmo, né? De todas as competências, de todas as áreas, porque a gente vê que se repetem os estilos, em alguns momentos os estilos das questões se repetem. Então, o uso de referências intertextuais, o uso de música, o uso de poemas, com certeza vai ajudar vocês aí essa leitura mais estratégica a resolver as questões, ok? Então, voltemos aí para a questão que pede qual é a passagem em que o autor exemplifica linguisticamente a crítica que se faz nas redes sociais, né? Ele diz, eu estou farto, na minha timeline só aparecem pessoas perfeitas, tá? O item A diz, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Essa aí é uma citação direta de um trecho, poema em linha reta do Fernando Pessoa, certo? B, o heterônimo parece estar falando da minha timeline. Arre, estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo, tá? Quando ele diz o heterônimo parece estar falando e depois ele abre aspas, né? Arre, estou farto de semideuses, também é uma passagem do poema em linha reta do Fernando Pessoa. Estou farto de semideuses. C. Humble brag é uma palavra que faz falta em português, composta pela junção das palavras humble, humilde, e brag, gabar-se, seria algo como a gabação modesta. Né? Ele fala aí sobre a etimologia da palavra, a referência da palavra em inglês para a nossa língua portuguesa, né? Gabação modesta. D. O Festival de Gramado está muito decadente. Para vocês terem uma ideia, me deram um prêmio de melhor ator. Se vocês voltarem ao texto, vocês verão que a estratégia dele, na verdade, é para falar sobre a gabação modesta. Então, para ele, a gabação modesta não era dizer eu ganhei o prêmio, mas sim, olha como o Festival de Gramado está, né? Ironicamente fazer, o que é a ironia? Dizer exatamente o contrário do que se pensa com alguma função, né? Uma função discursiva. Então, a ironia se percebe aí justamente para fazer essa gabação misturada, na verdade, camuflada, né, de humildade. E, por fim, o item é tudo o que eu mais quero é que vocês me achem o máximo. Então, só sou eu que sou vil e errôneo nesta terra? Não, Álvaro, me adiciona. Na verdade, esse tudo que eu mais quero é que vocês me achem o máximo, né? Sintetiza aí o pensamento do autor de que eu também, assim como as outras pessoas, sou um grande vaidoso, né? E aí, por todas as referências que eu coloquei, Fernando Pessoa, coloquei palavra em inglês, fiz toda aquela firula justamente para que, mesmo que fosse mais assim, né, escondido, as pessoas achassem o máximo. Então, assim, o que a questão pede? Por isso que eu ainda não dei o gabarito, pessoal, para vocês terem observação sobre o que o comando da questão de fato quer. A habilidade 4 diz reconhecer as posições críticas. Ele faz uma
crítica à vaidade das pessoas, a falta, muitas vezes, de humildade que permeia essas relações dentro do meio virtual. E aí a passagem que, de fato, exemplifica isso de modo mais claro, é o item B de bola, ou seja, o heterônimo parece estar falando da minha timeline. Arre, estou farto de semideuses, tá? De fato, é uma crítica intensa. Semideus é aquele, né, que se compara quase a um deus. Então, são as pessoas vaidosas, são as pessoas que não medem esforços para mostrarem todos os seus pontos positivos, ok? Essa questão, item B, crítica, e crítica expressa linguisticamente. Tudo bem, pessoal? Passemos agora, então, a próxima questão referente à habilidade 4, que fala ainda sobre as posições críticas, e agora nós vamos usar um trecho, um quadrinho, né, na verdade. Eu tenho usado bastante esses textos que são, né, mesclam linguagem verbal e não verbal, e os quadrinhos, assim, são assim, os queridinhos do Enem, né? Os quadrinhos, de fato, as tiras, os quadrinhos, as charts, os cartoons, como nós falamos na aula passada, são, assim, bem característicos mesmo dessas questões de interpretação, sobretudo da competência 1, ok? E aí nós teremos o André Damer, que é um quadrinista maravilhoso, que tem os quadrinhos dos anos 10, né? Esses quadrinhos, pessoal, eles são extremamente críticos, tá? A habilidade 4 fala de posições críticas, o André Damer cai assim como uma luva para as questões referentes à habilidade 4, né? Então, eles sempre utilizam aquele humor politicamente incorreto, um humor nonsense, tá? A vibe dele é justamente promover essa reflexão, assim, bem mais contundente mesmo, social, né? Sobre vários temas. No caso, o quadrinho aqui é sobre tecnologia, mas prossigamos ainda com a nossa estratégia de ler inicialmente o comando da questão. Importantes recursos de reflexão e crítica próprios do gênero textual, esses quadrinhos possibilitam pensar sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas, pois... certo? Esse pois, que é o equivalente, obviamente, a porque, uma vez que, já que. Então, se pede a causa, né, desse pensamento sobre o papel das tecnologias, tudo bem? E aí ele vai aí explorar, pessoal, as características do gênero história em quadrinhos, HQ, quadrinhos, né? E ele faz aí uma inversão. Se nós puséssemos na ordem direta, ficaria: os quadrinhos são importantes recursos de reflexão e crítica, certo? Aí ele só inverte um pouquinho, mas isso não vai aí, essa inversão não vai impactar na interpretação do texto, tudo bem? Então, por que se pensa sobre o papel da tecnologia a partir do quadrinho? Vamos ao texto, então. Nós temos aí um senhor, né, um idoso, sentado na frente do computador e diz: a internet está mudando as relações humanas. Em seguida, no quadrinho, provavelmente quem é a esposa dele, né? Eu sei, Rodolfo, você me escuta cada vez menos. E em seguida ele diz: são quase 2 bilhões de pessoas conectadas, certo? Então ele faz aí primeiro uma apreciação sobre a questão da internet, está mudando as relações humanas. Ela faz uma fala em seguida, a qual não existe contrapartida de resposta, tá? É importante perceber isso. Quando ela diz, você me escuta cada vez menos, não é só pela fala dela, mas também sobre a atitude dele, porque no terceiro quadrinho, ele de fato não vai dar continuidade a partir do que ela falou, indicando justamente que não houve aí uma interação específica no caso, porque ele continua refletindo. São quase 2 bilhões de pessoas conectadas, ok? Então, por que é que esse quadrinho faz pensar, faz refletir sobre o papel da tecnologia nas sociedades contemporâneas? Porque indicam a solidão existencial dos usuários das redes sociais virtuais, tá? No contexto em questão, pessoal, e aí a gente diz assim que o contexto é soberano, sobretudo para esses gêneros que marcam aí as expressões verbais e não verbais, né? Existe toda uma questão imagem e texto. No contexto, a solidão existencial, tanto fisicamente, como se percebe pela distância, um está no sofá, o outro está no computador,
como contexto de interação mesmo, ele não responde ao que a esposa fala. Então, a solidão existencial não é dos usuários das redes sociais virtuais, é a solidão existencial física mesmo, no caso aqui retratada pela esposa, que foi ignorada pelo marido. B. Criticam a superficialidade das relações humanas mantidas pela internet. Ele não fala, na verdade, especificamente em superficialidade. Ele fala em relações humanas em geral, certo? A superficialidade não é criticada aqui, não é o objeto de análise aqui do texto. Tudo bem? C. Retratam a dificuldade de adaptação de pessoas mais velhas às relações virtuais. Na verdade, o fato de serem personagens mais idosos não faz tanta diferença, né? No sentido aqui de dizer que há dificuldade de adaptação de pessoas mais velhas. Ele fala de uma maneira geral. Todas as relações humanas, não só dos mais velhos. Obviamente que por trazer o personagem, né, mais velho, tem aí um efeito quando ela diz, você me escuta cada vez menos, já se passou muito tempo, nós estamos juntos há muito tempo, mas você não me escuta, né? Ou me escuta cada vez menos. O item D diz, ironizam o crescimento da conexão virtual oposto à falta de vínculos reais entre as pessoas. Justamente. Em que consiste a ironia, né? Sempre, em todos os momentos. A ironia consiste em dizer o contrário do que realmente se pensa, né? Então, ironizam o crescimento da conexão virtual. Justamente. Diz-se o contrário do que se pensa, porque ele começa a falar sobre a mudança de relações humanas, né? São quase 2 bilhões de pessoas conectadas, é como se ele quisesse manter uma reflexão sobre isso, mas em contrapartida, ele não faz nenhum tipo de, não promove nenhum tipo de interação que possa vincular aí a fala da esposa ou mesmo dar atenção à esposa. Então é uma ironia de fato a falta de vínculos reais. Os vínculos reais presenciais estão cada vez mais prejudicados aí. No nosso caso, o gabarito da questão, é o item D de dado. Tudo bem, pessoal? O item E vai dizer, denuncia o enfraquecimento das relações humanas nos mundos virtual e real contemporâneos. Na verdade, o enfraquecimento não acontece no mundo virtual, ele está acontecendo no mundo real. Pode até ser que haja um viés de enfraquecimento no mundo virtual, mas não é o que se critica, o que se ironiza, né, com aquela leve pegada de humor na tira aí do André Dahmer, cujo título é Quadrinhos dos Anos 10. Tudo bem, gente? Então, nesse caso aqui, se demanda. Na verdade, nem se demanda entender assim, a questão dos quadrinhos, porque ele já diz que eles são reflexão e crítica, tá? Justamente para ir linkar com a habilidade 4. Mas ele fala especificamente sobre a interpretação mesmo do texto do quadrinho, que traz essa ironia, a esse afastamento, né, progressivo e crescente das relações reais em benefício das relações virtuais, né? Ou no contrário, né, afastamento das relações reais para deixar, né, melhores aí as relações virtuais. Certo, galera? Então, vamos só fazer rapidamente aqui um resumo geral da competência que nós acabamos de terminar, né, que é a competência 1 nas suas 4 habilidades. Nós temos aí, né, as nossas 4 aulas, nossos 4 momentos referentes à competência 1. Cada um analisou através de exemplos, né, com questões, com breves explicações, quais são as palavras-chave de cada habilidade. Habilidade 1, recursos expressivos, toda forma de linguagem, toda forma de colocação de recursos que estejam presentes nos gêneros textuais, sejam eles digitais ou analógicos. Obviamente, como eu falei lá na primeira aula, a maior parte das questões dessa competência está relacionada aos gêneros que estão imersos nesse mundo digital, tá? Por quê? Porque hoje as nossas formas de interação mudaram drasticamente, tá? Não é que o livro de papel, os gêneros analógicos estejam fora de cogitação, mas se exploram mais os gêneros que estão aí no mundo digital, justamente por conta da grande profusão e do contato que nós temos com esses gêneros, tá? Então, os recursos expressivos na habilidade 1,
uso de linguagem para resolver problemas sociais, de que maneira, quais os gêneros que podem ser convocados para resolver problemas sociais, como é que eles se colocam dentro dessa questão da problematização social, habilidade 2. Habilidade 3, função social dos gêneros textuais, entendendo que esses gêneros são resultado das nossas práticas cotidianas de interação. A gente só interage porque tem esse contato, a enunciação de natureza social, e por ser de natureza social, ela tem também uma aplicabilidade social, dependendo do domínio discursivo em que você está falando ou escrevendo. E por fim, que foi o da aula agora, reconhecer as posições críticas, os recursos argumentativos que estão subjacentes ao texto, né, no âmbito da composição textual, para marcar essas composições críticas aos usos sociais, ok, gente? Então, a competência 1 é a competência que fala resumidamente assim, né, resumindo tudo que a gente viu. Não é que seja resumidamente, na verdade, a competência 1 é a mais ampla, é por isso que ela aparece em primeiro, né? Fala sobre comunicação em geral e como essa comunicação acontece na sociedade via textos, via gêneros textuais que estão centrados nas nossas práticas sociais de linguagem. Ok, gente? No próximo módulo, nós começaremos uma nova competência. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada e até mais!